Graça e paz. Todos bem? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Nesse momento nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de pedir à igreja que abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas 16, do 23 ao 36. Amém? Gostaria que os meninos botassem aqui na mídia para a gente estar acompanhando todo mundo junto. Vamos ler. Cante ao Senhor todas as terras, proclama a sua salvação dia após dia. Queria que a igreja lesse o 24. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, veio do céu. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Dei ao Senhor, ó família dos povos, dei ao Senhor glória e força. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam oferta e entrem no seu átrio. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegre seus céus e terra exulte. Diga entre as nações, o Senhor reina. Ruja ao mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há. Cante de alegria as árvores dos bosques na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Congrega-nos e livra das nações, para que damos graça ao teu nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: Amém. E louvou o Senhor. Amém, né? Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja toda lesse 34 junto. Dei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Que nós possamos sempre dar graça ao Senhor, né? Que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Por esse momento nós podemos estar reunidos na sua presença. Deus eterno, Deus Pai, graça te damos, meu Deus, por esse dia que tu nos concedeu, pela manhã tão boa, tão linda que o Senhor nos deu aqui junto com a nossa igreja, na escola bíblica dominical, no culto, e após a gente indo para casa, Senhor, nós tivemos um dia muito bom, muito lindo, Senhor, porque o Senhor nos permitiu. Muito obrigado, Senhor, por isso, Pai. Agora, iniciando este culto, junto com os meus irmãos, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor tome o primeiro lugar. Tome, Senhor, o lugar com excelência neste local aqui. Que nós possamos, nesta noite, somente te adorar em espírito e verdade. Cantar louvores ao teu nome. Exaltar o teu nome. Bendizer o seu nome. Porque verdadeiramente a tua maravilha dura para sempre. A tua benignidade dura para sempre. A tua bondade dura para sempre. E a tua graça dura para sempre, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui nesta noite. É um privilégio estarmos reunidos como igreja, Pai.
Como foi orado ontem, muitos poderiam estar, muitos poderiam vir, ter desejo de vir, mas não conseguiram chegar aqui. Muitos estão enfermos, muitos estão abatidos, muitos estão tristes, meu Deus, e não conseguiram chegar aqui. E nós viemos aqui, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para te louvar, para engrandecer o seu nome, porque tu és lindo, tu és maravilhoso, Pai. Muito obrigada por esse privilégio, porque nós poderia estar em outros 1000 lugares, mas nós escolhemos estar na tua casa, escolhemos estar na tua presença, Pai. Agora, meu Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que tudo seja para te agradar em espírito e verdade. Nada que nós viemos fazer nessa noite seja para o engrandecimento do homem, mas para o engrandecimento do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada pelos meus irmãos que estão aqui, aqueles que ainda não puderam chegar. Alcance eles, guarde, meu Pai, acampe os seus anjos ao redor dos meus irmãos e livra de todo o mal, Pai. Muito obrigada por tudo, eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar, vamos nos alegrar na presença do Senhor, com o ministério de louvor. Graça e paz. Amém. Louvado seja o nosso Deus que nos permitiu estar aqui esta noite para junto adorar aquele, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém. A ele a glória, a ele a honra, a ele todo o louvor.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Peça ao Senhor essa noite, olha para mim, Senhor, porque eu preciso do teu olhar. Eu sou totalmente dependente de ti, Senhor. Oh, Pai, ouve a nossa oração neste local. Amém.
preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Aleluia, glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Amém. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia, glória a Deus. Venha para sentar no Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Boa noite, irmãos, aqueles que ainda não dei boa noite. Que bom, né? Eu gostaria, nesse momento, conhecer os nossos visitantes, que estão visitando a gente nesta noite. Alguém aí, visitante pela primeira vez? Não. Essa aí, a irmã Elza não é visitante. Oh, meu Deus! Que linda, irmã Elza. Graças a Deus, que bom te ver aqui essa noite, tá? Nós estivemos lá orando, né? Oh, que linda. Visitante aí atrás, pode levantar e falar à igreja que vocês pertencem. Seu nome? Diego, me ajuda aí, irmão, com o barulho. E a senhora? Vocês são de alguma igreja? Não, aqui pode ser a sua. Mais alguém? Mais alguém visitando pela primeira vez? Não. Renato e a Amanda já é nossa também. Mas como a gente fala com os nossos visitantes, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Então, irmãos, vamos chamar agora a irmã Márcia, né? Para a gente estar louvando e adorando ao Senhor, justamente com a irmã. E vamos também, nesse momento, ofertar na casa do Senhor. O nosso dízimo, nossas ofertas, a sua vida. Ofereça o de melhor que você tem para o Senhor nesta noite. Amém? Graça e paz. Com muito gosto, com muito prazer, com muito amor, com muito zelo, né? Que a gente está mais uma vez reunido aqui na casa do nosso Senhor para louvar e bendizer o seu nome. Amém? Vamos cantar um louvor agora que é bastante conhecido, mas que ainda assim eu peço à igreja que me ajude, em nome de Jesus. Tenho um pai muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafael. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai.
digo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero ti. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Diga, eu sou teu pai. Eu sou teu pai, é só. Eu sei, levante a voz e diga. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. E não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Não é sobre Religiosidade, eu quero intimidade. Obrigada, igreja. Ai, gente. Muito obrigada, irmã Márcia. Coisa linda, né? Deus não quer religiosidade, Deus quer intimidade, né? Amém por isso. Nós vamos orar para o nosso dízimo e oferta. E eu gostaria de chamar a Vitória, vem orar aqui pelos dízimos e oferta. E assim, aquela hora a gente vai chamar os nossos irmãos que fizeram aniversariante neste mês. Vamos aproveitar também, essa semana. Aniversariante dessa semana. Fábio e Natália. Vem cá, Fábio. Cadê a Natália? Está lá em cima com as crianças? Aí a Natália aí. Vem, Natália. Aí a Vitória vai orar por eles, tá, Vitória? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente quero te pedir perdão pelas minhas faltas, pensamentos, palavras, que não te agrade, Pai. Nesta noite queremos te agradecer, Pai, pelas pessoas que dizimaram aqui, que ofertaram para a tua casa, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um, ajudando, Pai, em cada dificuldade, Senhor. Pai, quero te entregar a vida do tio Fábio e da tia Natália nesta noite. Pai, te agradecer por eles terem completado mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor possa estar continuando com eles a cada dia, segurando nas mãos deles, firmando os pés deles na sua presença, Senhor. Guiando os passos deles, Senhor. Esteja com eles, revestindo eles do teu poder e da tua graça, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mês que vem a gente canta parabéns, tá? Eu gostaria de chamar o nosso pastor. Nós estamos agora passando a palavra para ele, para dar continuidade ao culto. Que benção, né? Graça e paz, amados. Amém? Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento, pela oportunidade. Sou grato por você estar aqui nessa noite também. Aquela família linda lá que nos visita lá atrás.
Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Nossa irmã Elza, aí Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Cristiano e família, né? Sejam muito bem-vindos. Força do hábito, né? Já falei aquela família lá. Tem mais alguém aí que apontaram que nos visita nessa noite? Que benção. Uma alegria muito grande tê-los aqui nessa noite. E você também, irmão, da nossa igreja. Hoje é um dia muito especial. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém? Amém ou não amém? E eu estava com saudade. Estava em São Paulo, voando em São Paulo um pouquinho, aprendendo um pouco mais. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o curso que estive fazendo em São Paulo, como Deus ministrou no nosso coração. Mas nessa noite, nós viemos aqui não para ficar falando de nós mesmos, viemos aqui para pregar a palavra do Senhor. Eu queria nessa noite que você abrisse a tua Bíblia, livro de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13 até o verso 22. E se você achar, e se você puder e quiser, se coloque em pé. Isso. Todos acharam, digam amém. Não acharam, digam misericórdia. Colossenses capítulo 1, verso 3 até o verso 22. Eu queria nessa noite ler esse texto e ministrar sobre a principal pessoa que está presente aqui. Queria falar sobre Cristo nessa noite. A minha palavra nessa noite não é falar sobre o homem, não é falar sobre alguém que ganhou, que conseguiu uma vitória. A minha palavra nessa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração é ministrar sobre o Senhor da nossa vida, Cristo, o centro dessa igreja, o centro desse momento, o centro deste culto. É sobre esse Jesus que quero pregar nessa noite, que Deus colocou no meu pensamento, no meu coração, essa palavra. Diz assim, versículo 13: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? Feche os olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Usa a nossa vida, aplica, ó Deus, aos nossos corações a tua palavra, e que saiamos daqui nessa noite impactados porque o Senhor ministrou no nosso coração, que diminuamos, que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar à tua igreja nesta noite, para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar em pé ainda. Isso, eu sei que estava todo mundo sentando. Você vai olhar e vai dizer para o teu irmão assim: você sabe quem é Cristo? Você pode perguntar para ele. Isso. Estou começando a ficar igual esses caras daí, né? Toda hora, olha para o lado aí, diz para o teu irmão que ele é lindo. Não, isso não. Você pode perguntar para ele assim: você sabe quem é Cristo? De novo, vai lá. Para sair na filmagem, que não está filmando ninguém.
Isso. Pode sentar, querido. Deus te abençoe. Que benção. Que maravilha. Hoje eu estou que estou. Eu queria nessa noite pensar com você algo muito interessante. Por que nós estamos aqui? Por que nós nos reunimos domingo a domingo, quarta a quarta-feira? Por que nós nos debruçamos muitas vezes na Bíblia? Porque muitas vezes nós oramos. O texto que li fala de uma pessoa, fala de alguém real. O texto que li é uma defesa que o apóstolo Paulo faz do Evangelho. Aquela igreja de Colossenses eles estavam passando por algumas dificuldades. Uma dificuldade em que as pessoas que ali estavam, aqueles que eram gnósticos, não vou entrar nessa parte teológica, mas no contexto, estavam tirando a primazia de Cristo, estavam tirando a pessoa de Cristo da igreja. Eu queria pensar com você que, da mesma forma como aquelas pessoas estavam fazendo naquele tempo, hoje a gente tem passado por momentos assim. Momento onde pessoas estão achando que Cristo não é mais o centro da igreja. Cristo não é aquele único que tem que ser adorado. As pessoas não estão valorizando mais a obra que Cristo fez. As pessoas não estão mais valorizando esse Cristo. Estão dando honra a homens, estão dando honra à denominação, estão dando honra à igreja. Mas não o Cristo da igreja. Mas não o Senhor dos senhores. Não esse Deus verdadeiro. E quando o apóstolo Paulo faz essa defesa ali naquela igreja, ele faz afirmações maravilhosas. Ele faz afirmações daquilo que Cristo fez por nós. É por isso que eu posso pensar nessa noite com você e apresentar para você Cristo. Cristo, o centro do Evangelho. Cristo, a única pessoa, o único Deus, e não há outro. Cristo, o único verdadeiro caminho. Cristo, a única verdade. Cristo, aquele que faz todas as coisas por nós. Cristo, o centro desta igreja, o centro do Evangelho, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, porque não há outro Deus além dele. Cristo, aquele que venceu a morte. Cristo, o Senhor, que nessa noite é pregado, porque ele é o centro deste culto que está acontecendo aqui. Eu quero dizer para você que se nós estivéssemos reunidos aqui, sem a presença desse Cristo, nós estávamos no pior lugar. Nós estávamos num lugar onde nós não poderíamos estar. Agora, quando Cristo está presente, a gente sente, a gente percebe, e a gente glorifica e exalta esse Senhor. O apóstolo Paulo, olhando para essa igreja, ele diz algumas verdades que eu quero pensar com você. Quem é esse Cristo? Esse Cristo é, versículo 13, o libertador. Você pode repetir comigo nessa noite: Cristo é o nosso libertador. Liberta do quê, pastor? Do que Cristo nos liberta? Há uma coisa muito clara que algo que a Bíblia deixa muito claro, que é que existe um reino, existe algo que é contra nós. A Bíblia diz que Jesus nos libertou do poder das trevas. E eu queria pensar com você quem é esse Cristo. Esse Cristo é o nosso libertador, que nos tira do poder das trevas. O poder das trevas é real. O poder das trevas existe. O poder das trevas chama-se um mundo, aquele mundo onde é governado pelo inimigo das nossas almas. A palavra do Senhor diz que esse Cristo nos liberta do poder das trevas. Mas vejamos, o que significa o poder das trevas? O poder das trevas é o inimigo das nossas almas,
dominando, cuidando, ou melhor, atrapalhando, destruindo, matando a nossa vida. Quando nós falamos do poder das trevas, e que Cristo é o nosso libertador, ele tem um rei. E a Bíblia chama esse rei do poder das trevas o diabo. E o próprio Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. A palavra do Senhor diz que esse reino das trevas é um reino onde nós ficamos aprisionados. O que isso quer dizer? Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando você fala em Efésios capítulo 2, ama esse texto, ele diz no capítulo 2, verso 1, que estávamos nós mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra do Senhor diz que enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, quem passa a dominar sobre nós é o império das trevas, é o império do inimigo. E a palavra do Senhor diz que esse império, ele é poderoso. Ninguém subestime nessa noite o poder de Satanás. Ninguém subestime o poder de Satanás, porque ele é poderoso. Ele só não é poderoso igual a Deus. Ele só não ganha de Deus. Ele só não é mais poderoso que Deus. Mas ele tem poder. E qual é a função dele? Matar, roubar e destruir. Ninguém despreze que Satanás está brincando de ser Satanás. Ninguém despreze que o mundo aonde Satanás governa está brincando de ser mundo. A palavra do Senhor diz que ele está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar, ou seja, buscando quem possa destruir. E quanto mais ele destrói, mais ele quer destruir. É o reino das trevas. Quando nós olhamos para o reino das trevas, é impossível sair deste reino sozinho. Nós não temos suficiência. Nós não podemos chegar e dizer, olha, agora eu saio desse poder das trevas. A Bíblia me afirma que só há um caminho para sair desse poder das trevas. Só há uma pessoa que pode nos tirar de lá. Eu, com toda a minha habilidade, eu, com todo o meu conhecimento, eu não posso sair. Há uma única pessoa, somente Cristo, pode nos tirar das mãos de Satanás e nos proclamar libertação, liberdade em um nome santo de Jesus. Somente Ele. Então aqui nós podemos pensar nessa noite, Ele é o nosso libertador, porque nós não conseguimos nos desvencilhar do poder das trevas. Nós não conseguimos sair com as nossas próprias mãos. A palavra do Senhor diz que esse Jesus, Ele é o nosso libertador. O que isso significa? Significa que Ele vai lá e tira de lá a mim e a você e transporta a gente de um lugar para o outro. Significa dizer que Ele tira você das mãos do inimigo e te traz agora para o reino da sua luz, para o reino de Jesus, para o reino onde não há trevas, para o reino onde há liberdade, onde há libertação, para um reino onde há vida. Esse Jesus vai lá e tira da mão do inimigo, porque Ele tem o poder. Pastor, mas como é que Ele tem o poder para fazer isso? Efésios capítulo 4, verso de 8 a 10 diz, aquele que subiu às regiões celestiais também desceu à terra, levou o cativo o cativeiro. Esse Cristo foi aquele que tem o poder para tirar as chaves do inferno da mão do diabo. Ele é aquele que tem o poder de tirar das mãos do diabo qualquer uma pessoa. E Ele fez isso por nós. A palavra do Senhor diz que Ele nos libertou do poder das trevas. E hoje nós estamos aqui celebrando o Teu nome. Hoje nós estamos aqui glorificando o Seu nome. Mas não só isso. Ele muda a gente de posição. Ele tira a gente. Tira do poder das trevas, tira do reino das trevas e coloca no reino do Seu Filho amado. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse Jesus, Ele muda a gente de lugar e passa agora a dominar sobre nós.
E aí há uma coisa muito clara que o apóstolo Paulo diz, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou. Significa transferir, significa mudar de lugar, significa mudar de uma vez por todas. Uma vez que Cristo entra na nossa vida e nos liberta, uma vez que Cristo muda a nossa história, Ele mudou tudo. Ele transportou a gente, tirou a gente de lá. Eu me lembrei daquele texto, daquele louvor que falava assim, eu fui no terreno do inimigo e roubei tudo que me roubou, né? Peguei tudo que me roubou. A gente não tem poder para isso, mas Jesus Cristo tem, para entrar lá e dizer assim, olha, eu estou levando o que é meu. Você nessa noite pode escolher um caminho, você nessa noite pode escolher qual reino você quer servir. Você nessa noite pode escolher que Ele falou o seguinte, olha, eu liberto, eu posso trazer você daí, tirar você de cá, a palavra, e trazer você para cá. 1 Pedro capítulo 2 vai dizer, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Ele é o nosso libertador. Você não pode sair só. Você não pode sair com as tuas obras. Você não pode sair com as tuas próprias mãos. Precisa se render a esse Jesus, precisa se render a esse Evangelho, precisa chamar Ele para essa batalha, e só Ele nos liberta do poder das trevas, só Ele diz fim de domínio do inimigo, e só Ele pode fazer isso. E você nessa noite pode sair daqui nessa noite pensando, olha, esse Cristo quer me libertar, esse Cristo quer me transformar, esse Cristo quer cuidar de mim, Ele quer me dar vida e vida em abundância. A palavra do Senhor diz no versículo 14, eu pulo para o próximo ponto, esse Cristo é aquele que redimiu os nossos pecados. Você pode repetir comigo nessa noite, esse Cristo é aquele que redimiu dos nossos pecados. O que isso significa? Por mais que eu ame você, por mais que eu tenha consideração por você, eu não tenho autoridade para redimir você dos seus pecados. Nenhum ser humano, nenhuma autoridade papal, nenhuma autoridade eclesiástica, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum diácono, nenhum evangelista de nome, nenhum pastor que está na mídia, ele pode redimir você dos seus pecados, somente Cristo. E como é que isso acontece? O que é isso, pastor? Quando o senhor está falando, redimir dos nossos pecados, significa redenção, o preço pago por Jesus, significa libertar um prisioneiro ou escravo, mediante o pagamento de um resgate. Quando o apóstolo Paulo está falando isso, no versículo 14, em quem temos a nossa redenção, a remissão dos pecados, ele está falando algo para aquela igreja que aquela igreja conhecia muito bem. Era uma igreja que conhecia o que significava o preço a ser pago por um escravo. Quando ele estava preso, quando estava sendo escravo, alguém que queria resgatar esse escravo, pagava um preço. A palavra do Senhor diz que Jesus foi esse que pagou o preço e redimiu os nossos pecados. Ele pagou não um preço, ele pagou um preço altíssimo, um preço de sangue, um preço da cruz, um preço para abandonar a sua glória, abandonar a sua majestade, um preço em que ele derramou o seu sangue por nós. E quando Ele nos redime dos seus pecados, significa que Ele paga um preço por nós e passamos a ser dele. Sabe quando o apóstolo Paulo está falando isso, ele está querendo justamente trazer a ideia de que o preço que Jesus pagou foi justamente para trazer você para o seu reino, para o reino dele, e agora você pertencer a Ele. Somente esse Jesus pode fazer isso. Nos redimir dos nossos pecados, nos purificar, nos lavar, nos limpar. Mas o que isso significa, pastor? Isso significa que nós estamos quites. Primeira coisa que a gente precisa, que a nossa dívida está quitada com a lei.
A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 3, verso 34, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo foi aquele que entregou a sua vida e morreu por nós e nos deu a vida. Esse Cristo nos redimiu e nós estamos quites com a sua lei. Nós estamos quites, a sua lei não nos condena mais. Agora em Cristo nós somos absolvidos do nosso pecado. Agora em Cristo nós somos absolvidos das nossas culpas. A palavra do Senhor diz que nós estamos quites com a sua justiça. Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso. E Ele nos quita em Cristo Jesus a nossa falta, o nosso pecado. E quer dizer que nós estamos sendo redimidos do nosso pecado. Estamos quites da justiça de Deus. Significa que Ele olha para nós, Ele já não age mais com aquela coisa, condenação que a lei trazia. Agora Ele quita a nossa dívida. A palavra do Senhor diz que redimir os nossos pecados é nos libertar da maldição, porque a palavra do Senhor diz em Gálatas que aquele que vive no pecado é maldito, aquele que leva o seu pecado é maldito. A palavra do Senhor diz que Deus nos liberta do pecado e nos livra da maldição do pecado. A palavra do Senhor diz que Ele redime as nossas vidas para uma nova vida, e isso acontece por causa do preço de sangue que Ele pagou por nós, por causa desse preço de sangue que Ele redimiu a minha e a tua vida. O preço foi pago, ninguém precisa pagar mais preço. Ah, pastor, mas estão dizendo, pastor, que eu tenho que andar de joelhos, de casa até a igreja. Estão dizendo, pastor, que eu tenho que subir monte para pagar o preço. Não. Para você ser salvo, não. O preço já foi pago. E é interessante que a Bíblia diz que quando ele fala, isso aqui é muito interessante, ele diz o seguinte, olha, Ele nos libertou. Ou seja, a obra foi feita lá atrás. Ele nos libertou. Ele nos redimiu. Em Cristo temos a remissão dos nossos pecados, ou seja, nele, a obra dele foi concluída, a obra dele foi feita, e nele nós somos libertos. Então nós não precisamos mais pagar o preço, porque ele não cobra mais isso de nós. Ele não cobra mais sacrifício de animais, ele não cobra mais despacho em encruzilhada, ele não cobra mais verdadeiramente água em cima da televisão. Antigamente a gente colocava, quero ver colocar agora na TV de LED. Quero ver colocar agora na TV de LED. Está aqui, tem que colocar aqui, porque aqui, olha, essa água que você beber vai te libertar. Não. O preço pago foi suficiente. Hebreus vai dizer que ele pagou um preço de uma vez por todas, ou seja, pagou, está pago, ninguém vai tirar, ninguém vai mais condenar, ninguém vai mais trazer a lei, porque ele pagou, redimiu a mim e a você do pecado. E pense comigo, do teu passado, do teu presente e do que você fizer aqui para frente. Teus pecados estão perdoados, remidos na cruz do Calvário. Pastor, quer dizer o quê, pastor? Quer dizer então que eu posso viver na prática do pecado? Não. Romanos capítulo 6, verso de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz, vou parafrasear, porque eu não vou lembrar, provavelmente. Que diremos, pois, irmãos? Viveremos na prática do pecado para que a graça de Deus se abunde cada vez mais, venha abundar cada vez mais? De maneira alguma. A verdade, Cristo morreu por nós, fomos perdoados pelos nossos pecados, estou parafraseando. E no final, no versículo 4, ele diz o seguinte, agora nós somos o quê? Nova criatura. Não quer dizer que ele me redimiu do pecado, não quer dizer que ele pagou o preço pelo pecado, me dá licença para eu pecar e viver na prática do pecado. Quer dizer que a partir de então, em Cristo, nós não somos condenados por causa do nosso pecado. A palavra do Senhor diz que ele redimiu a mim e a você dos nossos pecados. Eu posso pensar nessa noite com você.
alguém que pode pagar o preço por você? Alguém que pode fazer alguma coisa por você? Somente esse Cristo. Somente esse Cristo pode pagar o preço por mim, como Ele pagou. Em Cristo temos perdão. Olha o que diz o texto. A palavra do Senhor diz que Ele é a imagem, ou melhor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito, por nele foram criadas todas as coisas. Lá no versículo 18, que eu quero pular por causa da hora. Bora. Versículo 18. Ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio primogênito, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Em Cristo nós temos perdão. Perdão quer dizer que Ele te dá a oportunidade de se aproximar de novo. Perdão é quando você está brigado com alguém e ele fala o seguinte: olha só, está perdoado, a tua dívida, a tua falta, está perdoado comigo, e agora a gente pode ter novamente um relacionamento. Perdão, esse Cristo é aquele que nos perdoa e precisamos do perdão dele, porque a Bíblia diz que em Isaías capítulo 59, verso 2, que o que faz separação entre mim e Deus é o nosso pecado. O que é isso? Se eu não tiver perdão dos meus pecados, se eu não for perdoado, se não for pago um preço por mim, se Cristo não me perdoar, o meu pecado me faz separação. A palavra do Senhor diz que em Cristo nós temos perdão dos nossos pecados, porque Ele viu que a gente não tinha condições, mas Ele entrou na nossa vida e mudou a nossa vida. Ele entrou na nossa vida e nos trouxe perdão dessa dívida. Somente Ele pode perdoar os pecados. Ninguém mais pode perdoar o pecado. Esse Cristo é o único que pode perdoar o teu e o meu pecado. A Bíblia me diz, aí eu quero que você vá para Colossenses capítulo 2, verso 13 até o verso 16. Eu queria que você pensasse comigo e lesse esse texto comigo. Isaías 59, 2 vai dizer que o que faz separação entre Deus e o homem é a nossa iniquidade, o nosso pecado. No capítulo 2 de Colossenses, capítulo 2, verso 13, diz: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhe deu vida com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A palavra do Senhor diz que esse Jesus me traz o perdão. Como? Quando Ele sobe na cruz do Calvário, Ele arranca o escrito de dívida que tinha contra nós. Para você entender, para eu entender, ficar bem didático, era um status bem claro, como se você pegasse no teu WhatsApp e colocasse assim e ficasse eternamente no teu WhatsApp e dissesse lá assim: eu sou pecador, eu tenho uma dívida, eu tenho algo que eu não consigo pagar. Se você parar para pensar, quando nós falamos que temos perdão, Cristo oferece o perdão para nós, anula a nossa dívida. Você já anulou a dívida de alguém? Aquele irmão que te pediu emprestado, que não te pagou. Tem alguém aqui? Hã? Você já anulou? Tem gente aqui que está falando. Vou falar uma coisa para você. Com Cristo nós aprendemos que é melhor perdoar. É melhor perdoar. Só que Ele perdoa
sem eu merecer. Porque qual a contrapartida que eu dou para ele? Repara, pensa comigo e eu quero que você avalie comigo. Quando nós perdoamos, nós falamos o seguinte: você está perdoado, mas não pisa de novo na bola comigo, não. Hã? Porque se você pisar na bola comigo de novo, o que eu vou fazer com você? Não te perdoo mais, não. E o que eu vou fazer contigo? Se eu te perdoo a primeira vez, você faz uma segunda, você não quer mais se relacionar comigo. Nosso perdão é condicional. O nosso perdão não é um perdão verdadeiro, muitas vezes. Nós cobramos alguma contrapartida do perdão. Nós dissemos assim: olha só, eu te perdoo, cara. Mas é uma coisa muito interessante. Comigo não tem esse negócio 70 vezes 7, não. Esse negócio 70 vezes 7 é para os outros. Na primeira eu te perdoo, na segunda eu não te perdoo mais, nem quero olhar mais na tua cara. Só que quando você olha do perdão de Deus, de Cristo para nós, olha que coisa linda. Independe do que eu vou fazer, Ele me perdoa, cara. E Ele fala para mim assim: cara, está perdoado. Teu pecado está perdoado. E depende. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe como eu vou agir, Ele sabe o que eu vou fazer no dia seguinte, Ele sabe os pecados que eu vou cometer no dia seguinte, Ele sabe que eu vou pecar na mesma coisa de novo, mas Ele me perdoa e não pede nada em troca. Nada. Ele não me pede nada em troca. Ele não me oferece perdão e diz assim: eu só vou te perdoar se você quiser. A palavra do Senhor diz que quando Ele sobe a cruz, Ele chega assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Todos ali estavam perdoados porque Cristo perdoou. Independente do que eles poderiam fazer depois, seguir a Cristo ou não. Eu quero te dizer nessa noite, que esse Cristo que nós servimos, Ele perdoa sem olhar o que você vai fazer depois. Mas sabe por quê? Porque Ele te ama. Sabe por quê? Porque Ele está interessado na tua vida. E sabe de uma coisa? Enquanto você existir, Ele vai te perdoar. Pastor, mas eu sou o pior dos piores. Não tem pecado que Ele não possa perdoar. Não tem pecado que Ele não possa perdoar, em nome de Jesus. Se é aborto que você fez lá atrás, Ele perdoa. Se é assassinato que você fez lá atrás, Ele perdoa. Ele anula a dívida. Se é traição, Ele anula a dívida. Se aquilo que não engrandeceu o nome dEle, querido, eu estou querendo te trazer uma verdade sobre o perdão de Deus. Posso dizer para você que o pior dos seres humanos que existiu na terra, ele pode alcançar o perdão de Deus, ele pode ser transformado por esse Deus. Não há limites para o perdão de Deus. Ele só diz na sua palavra: eu perdoo você, porque Ele trouxe esse perdão para nós. Agora, há um perdão que Ele não perdoa, que a Bíblia me ensina. O perdão que Ele não dá, um dia Ele vai voltar. E aí nós entendemos que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a rejeição da obra de Cristo. É a rejeição do que esse Cristo fez na cruz. O que significa, pastor? Ele te ofereceu perdão, você não quis. O que significa, pastor? Ele te ofereceu, em nome de Jesus, Ele te ofereceu, Ele pagou uma dívida, um alto preço por tua vida e você nem aí. Ele te redimiu dos pecados, Ele quer te libertar dos pecados e você nem aí. 70, 80 anos de vida vivendo nesse mundo, vivendo longe de Deus, um dia Cristo volta e não vai ter mais tempo. A Bíblia me ensina que aí está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo.
Aí eu posso pensar com você, hoje é o tempo de aceitar o perdão de Deus na sua vida. Hoje é o tempo de se voltar para Ele. Hoje é o tempo de aceitar o sacrifício da cruz. Hoje é o tempo de aceitar esse Jesus. Não sabemos quanto tempo temos ainda, mas é o momento de nós nos debruçarmos e entregarmos a nossa vida a Cristo. Ele quer liberar o perdão para você, daquilo que aconteceu no teu passado, daquilo que acontece hoje, daquilo que vai acontecer amanhã. Ele quer te libertar, Ele quer te transformar. A palavra do Senhor diz, eu já encerro, que esse Cristo me trouxe reconciliação. O que é isso, pastor? Reconciliação quer dizer que Ele me aproximou de Deus novamente. Quando nós olhamos, e nós já falamos, Isaías 59, diz que nós temos uma dívida, o nosso pecado nos afasta de Deus. E a palavra do Senhor no versículo 21, diz, versículo 22, melhor falando, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe o que Cristo fez por nós? Esse Cristo veio e nos deu reconciliação com o Pai. Reconciliação quer dizer aproximação. Novamente juntos com esse Deus. Mas só isso, pastor, para explicar a reconciliação, não. Eu quero te explicar uma coisa. Havia um tempo em que o sacerdote oferecia sacrifício pelo ser humano, pelos pecados. Ele apresentava os pecados do homem a Deus. Oferecia um sacrifício de um animal, de um cordeiro, e a palavra do Senhor diz que ali Deus liberava o perdão. Mas quando passa e que vem Jesus, a palavra do Senhor diz que esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é apresentado numa cruz, morre numa cruz, e a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 27, diz, capítulo 27, capítulo 21, melhor falando, 22, 27, 51, melhor falando, diz que o véu do templo se rasgou. E agora nós temos acesso direto ao Pai. Ou seja, na cruz de Cristo, o véu do templo se rasga. Interessante. Se eu olhar o texto, vai dizer que se rasga de cima a baixo. É Cristo, é Deus reconciliando consigo mesmo o homem. É Deus reconciliando consigo mesmo a sua criação. E dizendo para ele o seguinte, a partir de então você não precisa de ninguém. Você não precisa de sacerdote, você não precisa de sumo sacerdote, você não precisa que alguém ofereça sacrifício por você, você não precisa nem mais de lugar. Porque aonde você me buscar, eu estou. Aonde você prostrar e orar a mim, eu vou ouvir a tua voz e eu vou ter intimidade contigo. Lembra o que foi cantado aqui? Eu não quero religiosidade, eu quero intimidade. Esse Cristo trouxe para mim novamente intimidade com o Pai. E o que é isso? É eu me aproximar desse Deus sem medo. Porque uma coisa que a gente tem é medo de Deus. A gente tem medo e a gente vive com medo de Deus. A gente, não vou fazer isso não, porque Deus está vendo. Mas repara só uma coisa. A gente precisa ter temor. A gente precisa ser temeroso. A gente ter temor não quer dizer medo. Porque esse Deus, Ele olha para nós agora, Ele já não vê mais o meu pecado, não vê o Paulo Ricardo, Ele vê Cristo. Ele vê o pecado, o preço que Ele pagou. Mas quando nós falamos de reconciliação,
É o que está em Romanos capítulo 8, verso 12, que eu preguei hoje de manhã, cara, que coisa mais linda. Ele agora nos chama não mais de criaturas, agora nós somos chamados de filho de Deus, pelo qual clamamos, Abba Pai. Pai querido, na sua presença eu estou, e como é bom estar na sua presença. Romanos capítulo 8, verso de 12 até o verso 17, vai dizer que a nossa condição agora muda, porque Ele nos reconciliou com o Pai, e agora somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, daquilo que Ele conquistou na cruz. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você não tem mais separação entre você e Deus. Você pode nessa noite encontrar Deus na sua vida. Você pode nessa noite conversar com Deus, Ele está ouvindo a tua voz. Você pode nessa noite ouvir Deus falando o teu coração nessa noite. Você pode nessa noite ouvir Deus falando com você. Ele reconciliou, e reconciliado está, porque o sangue foi derramado, o pecado foi limpo, o sacrifício foi feito, Ele nos libertou. Agora nós, eu e você, somos reconciliados com o Pai. Podemos ter intimidade com o Pai, podemos estar na presença do Pai, podemos estar todo dia falando com o Pai, por causa desse Cristo que nos reconciliou. Amados irmãos, queridos que estão aqui, só tem uma pessoa que fez isso por nós: Cristo. Pastor, todos os caminhos levam a Deus. Não, só Cristo leva a Deus. Pastor, eu não faço mal para ninguém. Como é que eu posso me aproximar desse Deus? Somente por Cristo você pode se aproximar desse Deus. Pastor, eu estou me sentindo, talvez eu não seja essa pessoa que o Senhor está falando, mas talvez, pastor, eu não tenha conseguido sentir que eu fui perdoado naquilo que fiz, nas coisas do passado. Eu queria dizer para você nessa noite, esse Cristo traz uma palavra de perdão para você. Esse Cristo é poderoso e ninguém, nada nem ninguém pode te condenar, porque Ele pagou um preço. Pastor, eu estou aqui, eu não sei se eu estou vivendo no domínio desse Deus. Eu posso dizer para você, esse Deus, Ele veio, esse Cristo, Ele veio para dominar a sua vida e cuidar da sua vida. E Ele diz assim, ó, eu não vim como veio um ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Pastor, em Cristo, o que a gente consegue? A gente consegue a segurança da salvação. Em Cristo nós estamos seguros. Romanos capítulo 8, verso 31. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não propôs seu próprio filho, antes não nos dará com ele todas as coisas? Você vai ler lá. Versículo 38 ou 39, parafraseando, porque eu também já não estou lembrando muita coisa não quero ler não. Pois eu digo para vocês o seguinte, que diz 38 e 39, nem a morte, nem a vida, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Nada, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi em Cristo que nós conseguimos, é em Cristo que nós vencemos, é em Cristo que temos a vitória da nossa vida. Meu amado, minha irmã que está aqui, é esse Cristo, só Ele pode fazer isso por você. Eu queria cantar, Ministério de Louvor. Ele pagou um preço na cruz. Ele pagou um preço na cruz. E você hoje, nessa noite, você pode tomar posse. Eu sei que eles não vão cantar esse louvor, porque eu já pedi um outro. Mas um louvor que me chama muita atenção é tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. E pela cruz nós fomos libertos.
Pela cruz nós fomos perdoados dos nossos pecados. Pela cruz nós temos esperança de um dia vivermos eternamente com o Senhor nos céus. Eu queria que você ficasse de pé. Pela cruz, vamos adorar o Senhor. E que você nessa noite pense: eu posso ser liberto por esse Cristo. Eu posso viver uma novidade de vida por esse Cristo. Com muita alegria. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
Pela cruz, vamos lá, só o vocal. Ele te chamou pela cruz, amém? Pagou um alto preço por você. Oh Deus, me aproximo, quebrantado do seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos atraiu a Ti, Pai. Pela cruz, ó Deus, o Senhor pagou um alto preço por nós. E nessa noite nós reconhecemos que é o Senhor. Não há ninguém aqui, Senhor, que possa ter pago o preço por nós. Mas o Senhor, Deus, que pagou o preço por cada um de nós, Senhor, mesmo nós não merecendo a sua vida, o Senhor nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Deus, nessa noite, Pai, que essa palavra, Senhor, ministrada, aponte para a cruz, aponte para o Senhor, porque o Senhor é o Rei, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Pai querido, nessa noite nós reconhecemos o Teu sacrifício na cruz. E nós te pedimos, Pai, alcança as nossas vidas. Deus, se alguém aqui nessa noite, Pai, ainda não entregou a sua vida a Jesus, Pai, Deus, toca nessa vida nessa noite. Deus, fala com ela, fala com ele, Senhor, e que haja, ó Deus, nesse momento um reconhecimento do Teu sacrifício. Senhor, eu sei que o Senhor está interessado nessa vida. Eu sei que o Senhor quer morar nessa casa. Eu sei que o Senhor quer transformar a família. Eu sei que o Senhor quer transformar vidas nessa noite. Deus, nós apresentamos o Senhor Jesus Cristo, aquele que pode nos libertar, aquele que nos redimiu dos nossos pecados, aquele que nos reconciliou com o Senhor. E o Senhor é o único, Pai, o Senhor é o único caminho, o verdadeiro caminho. E nessa noite, Senhor, ministra em cada coração aqui, ó Deus, que eles sejam perdoados dos seus pecados, que eu seja perdoado dos meus pecados, que eu seja alcançado por essa graça, por essa cruz, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continua ministrando na nossa vida. Receba todo louvor, toda adoração, Senhor, nessa noite, seja para a Tua honra e Tua glória, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Em nome de Jesus, você pode sentar. O Ministério do Louvor já permanece aqui, diáconos. Esse também é um momento que nos faz lembrar da cruz do Senhor. Cristo ordenou a sua igreja se reunir e comer da ceia do Senhor. É o momento também em que nós lembramos a sua morte e ressurreição, mas lembramos também que um dia o Senhor estará conosco, ceando conosco nos céus. E é um momento de nós participarmos como igreja. Eu queria nessa noite orar, apresentando os elementos. Aqui na mesa da ceia está o pão e está o cálice, suco de uva, que representa o corpo e representa o sangue de Cristo na cruz. Como nós falamos, esse sangue vertido na cruz do Calvário é o sangue que nos dá uma nova vida, nos purifica. Esse corpo moído, corpo de Cristo, foi o corpo que foi entregue por nós. Mas esse pão aqui, esse cálice,
não se torna corpo nem sangue. Então somente é um memorial para lembrarmos o corpo e o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E você nessa noite, você pode e deve participar. Agora Cristo, Ele ordenou para a sua igreja. Ele ordenou que a sua igreja participasse. Então, se você é biblicamente batizado, está em comunhão com o seu Deus, com a sua igreja, não deixe de participar. Se você ainda não é batizado biblicamente, se você ainda não faz parte do corpo da igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja, eu peço a você, espere mais um pouco, mas não demore em se batizar. Se você já entregou sua vida a Jesus, o próximo passo é o batismo. Estou doido para batizar você, mas você espera um pouquinho, tá bom? Mas se apressa, porque vai ser a pública profissão de fé que você vai dar diante de Deus, diante da sua família e diante da igreja. Mas eu quero nessa noite aqui dizer para você que esse é um momento muito especial e não pode ser corriqueiro. Pastor, todo mês a gente faz, já entrou no automático. Não. É um momento também de não acertarmos as contas com Deus, porque Deus não está pedindo para acertarmos as contas. E nem acertarmos as contas com o pastor, nem com os diáconos da igreja. Nós não temos autoridade para isso. A Bíblia me ensina que quando eu me reuni com a ceia, junto com os meus irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, é assim como do pão e beba do cálice. Então é você e Deus. Você no teu momento aí com Deus, examina se você quer, está em condições de, se você pode participar. Porque talvez tenha coisa que você acha assim, poxa, pastor, isso vai me impedir de participar da ceia. Ninguém vai te condenar. Mas se você está aqui nessa noite e entende, está apto a participar da ceia do Senhor, participe. Porque você é importante nesse corpo. Você faz parte disso. Amém? Você pode fechar seus olhos, depois nós vamos ficar em pé, vamos cantar e vamos distribuir os elementos, vamos participar da ceia do Senhor. Não encerra a live, depois as irmãs do círculo de oração podem ir depois orar, mas não encerra a live. A live hoje, só quando eu falar encerra, a gente encerra. Beleza? Então vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor pagou um preço por nós. Muito obrigado, porque na cruz o Senhor nos libertou do império das trevas. Muito obrigado, porque na cruz o Senhor perdoou os nossos pecados, anulou a dívida que tinha contra nós. E nessa noite, Senhor, nós rendemos louvores, honras e glórias ao Senhor, porque pela cruz o Senhor venceu, e na cruz o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou e nos trouxe uma novidade de vida, nos reconciliou contigo, e nessa noite nós estamos reunidos no teu nome, nome que foi exaltado, está acima de todo nome, e que todo joelho se dobra nos céus e na terra. Então nessa noite, Senhor, nós te agradecemos pela ceia que o Senhor nos dá para participar. Muito obrigado, porque nela fazemos menção da sua morte e ressurreição. Muito obrigado, porque nela fazemos menção, ó Deus querido, do dia que o Senhor vai estar ceando conosco nos céus. Eu tenho certeza, Pai, que esse dia vai ser um dia glorioso, quando a sua igreja estará com o Senhor. E eu quero nessa noite também, Senhor, lembrar do seu corpo e do seu sangue. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor foi moído em meu lugar. Muito obrigado, porque o seu sangue foi derramado na cruz, de uma vez por todas, e nos perdoou e nos trouxe a presença de Deus novamente. Agora eu quero apresentar ao Senhor. Aqui está o pão, Senhor, que simboliza o teu corpo. Aqui está o cálice, Pai, que simboliza
o teu sangue. Ceia conosco, Senhor. Seja bem-vindo no nosso meio. E que nessa noite, ó Deus, a tua igreja venha ceiar com muita alegria, porque o Senhor não está morto, o Senhor está vivo, o Senhor venceu a morte, o Senhor é poderoso e o Senhor está nos aguardando nos céus. Muito obrigado, Pai. Permita a tua igreja nessa noite cear a tua ceia para a tua honra e tua glória. Te oramos em nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé? Enquanto o ministério de louvor adora, eu vou pedir aos amados diáconos que estejam em nome de Jesus distribuindo os elementos. Você pode permanecer de pé, a gente vai adorar. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou.
Glórias a Deus. Alguém no plenário não recebeu os elementos? Faz o sinal. Se aguarda então em nome de Jesus que eu vou estar distribuindo os elementos aos nossos amados diáconos. Aleluia. Diz o texto bíblico: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Comamos o pão. Eu queria nessa noite fazer um desafio a você. Eu disse que Cristo trouxe para nós reconciliação. E a posição da cruz, ela é muito clara. Nos reconcilia com Deus e nos reconcilia uns com os outros. Você vai ter a oportunidade de trocar o teu cálice. Eu queria te pedir, por favor, não repita o último que você pegou da outra vez. Procure alguém diferente nessa noite. Mas também vou te dar a oportunidade de você, de repente, se você quiser, se reconciliar com alguém. Dizer para ele, dizer para ela: olha, com esse sangue, tipificando o sangue de Cristo, eu quero me reconciliar contigo. É uma oportunidade. Ninguém faça para mostrar nada a ninguém, porque não é isso que o pastor está pedindo, não é isso que Deus tem direcionado. Mas é uma oportunidade. Eu gostaria que você trocasse o cálice. E se tiver alguém que você queira nessa noite se reconciliar com essa pessoa, você procura essa pessoa, se reconcilia com ela. E você pode fazer nesse momento a troca do cálice. E você vai ficar daqui até o primeiro domingo de julho orando por essa pessoa.
todos os dias. Como, pastor? Pelo menos 3 vezes no dia você precisa orar por ela e pela sua família. Lembra da família dessa irmã que você está pegando e não deixe de orar. Cubra essa pessoa e essa família em oração. Eu tenho certeza que Deus vai agir em favor dela. Então, nesse momento, você tem a liberdade de fazer assim e de trocar o cálice nesse momento. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Bebamos o cálice. Diaconisa Ruth, esteja orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, por esse momento, ó Deus, que estamos aqui diante do Senhor, celebrando, ó Deus, esse memorial. Nós te agradecemos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Nós não merecemos, mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus conosco. E o Senhor entregou o seu Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque nós estamos aqui diante do Senhor nesta noite. É por Jesus Cristo que estamos aqui, ó Deus, senão nós não estaríamos aqui. Mas a sua misericórdia nos alcançou, a sua graça nos alcançou, Senhor. Então, nesta noite, nós estamos aqui, grato ao Senhor, por esta tão grande salvação, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Vamos cantar mais um pouquinho. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Cristo verdadeiramente, dizendo a Ele: Senhor, me rendo a Ti. Se você quiser nessa noite entregar a sua vida, se render a Ele, essa é a oportunidade que Deus está dando a você. Eu gosto muito do louvor da Fernanda Brum, que diz assim: corra o risco de ser feliz de vez. Sabe por quê? Porque esse Jesus, ele quer entrar na sua vida, na sua casa e mudar tudo, mudar a história. E talvez você queira fazer isso nessa noite. Talvez você queira entregar a sua vida a Jesus nessa noite, dizer: Senhor, vem reinar. Alguém nessa noite que queira decidir voltar aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu preciso me reconciliar com o Senhor, eu preciso voltar a ter um relacionamento contigo. Volto a dizer, esse Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Experimenta Ele e você vai ver o quanto é bom. Pastor, então o senhor está dizendo que eu vou viver uma vida de facilidade? Pastor, eu vou enriquecer? Não, não é isso. Ao contrário. Ou melhor, nós vamos passar dificuldade, mas nós não vamos submergir as ondas. As ondas não vão nos afundar, porque Jesus está no barco da nossa vida. Pastor, quer dizer então o quê? Pastor, quer dizer que você vai experimentar paz que excede todo entendimento, aonde você vai sentir a presença mais maravilhosa na tua vida. Esse Jesus que nós pregamos nessa noite e quer fazer parte da tua vida. Não deixe de entregar, não deixe de se render a esse Jesus, porque Ele é o único que pode fazer isso por mim e por você. Fecha teus olhos. Pai Santo, muito obrigado, Deus. Tua palavra foi ministrada nessa noite. Deus, quebra nesse momento toda vergonha, Senhor. Quebra nesse momento, Pai, todo impedimento para a aceitação do Senhor na nossa vida. Ó Deus, que esse irmão, essa irmã que entrou aqui nesta noite, lembre-se, Deus, que há um Deus nos céus interessado, que quer mudar a história da sua vida e que quer, ó Deus, transformar a sua casa. Ó Deus, que ela e ele nessa noite, que cada um que entrou aqui, Senhor, tenha tomado uma decisão de se render ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é o único que faz por nós todas as coisas e nos reconcilia com Deus, nos dando novidade de vida. Nessa noite, Pai Santo, Pai querido, ministre essa palavra e que essa palavra, ó Deus, como ela mesmo ensina, não volte vazia, mas cumpra, ó Deus, o propósito nessa noite de transformar, de mudar a história de muitas vidas aqui neste lugar. Muito obrigado por essa noite. Seja exaltado, glorificado. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Você pode sentar. Deus abençoe. Eu vou estar passando a palavra. Pode ir lá para os anúncios. Cadê a irmã Natália? Alguns anúncios. Semana que vem nós temos duas programações especiais, 3 programações especiais. Você pode escolher a faltar uma, mas você pode escolher vir em todas. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Seus caras de pau. Amém? Nós temos, semana que vem. Então tá bom, vou passar a palavra para ela. Boa noite, igreja. Então, iniciamos na segunda-feira, amanhã, a semana de oração e jejum. Ainda dá tempo de incluir o seu nome lá no grupo. Estejamos unidos num só propósito. No sábado, dia 15, pela manhã, nós teremos o Café com Carinho no Embaixador. Nós sairemos daqui às 8, né, Isabel? 7h30 aqui, para sair de 8 horas lá.
E venha, gente, igreja, todos estão convocados para esse evangelismo. Tem sido uma bênção. Todas as vezes que nós temos ido, Deus tem feito mover na vida daquelas pessoas. Também no dia 15 à noite, nós temos o culto jovem às 19 horas. Nós temos um pequeno vídeo para passar. Então... Foi bem rapidinho, gente, mas vai ser isso aí. Vai ser o culto jovem às 19, o preletor evangelista Rodrigo, nós teremos participações da igreja de Tele de Menezes com o teatro, a coreografia da nossa igreja, glória a Deus por isso. O culto é jovem, mas toda a igreja está convidada. Venha você, criança, idoso, todos são bem-vindos. E temos hoje também a cantina. Temos joelho de queijo com presunto, torta de frango e cuscuz branco. Poupe a sua esposa de ir para a cozinha e sua mãe também. E venha lanchar conosco. Deus abençoe. Amém. Consagração no sábado pela manhã. Amém, irmãos? Todos os sábados. Né? Peguei ali o gancho ali da irmã Natália para poder fazer também um anúncio especial. Convido 2 varões bem fortes para poder tirar essa mesa aqui da frente, por gentileza, com muito carinho. Convido um irmão aí para estar trazendo uma cadeira para mim, porque eu preciso que uma pessoa se assente. Hoje é dia do... Hoje é dia do nosso pastor Fuli. Glória a Deus. Né? Convido a irmã Graciete para estar aqui comigo. Cadê a cadeira, irmão? Por gentileza. Pastor sendo pastor. Amém? Irmão, hoje é um dia muito especial. É um dia que nós temos a oportunidade, tá bom? A oportunidade de estar, assim, agradecendo a Deus, né, pela vida deste homem abençoado que Deus colocou em nossas vidas. Né, para estar ajudando ao Senhor a conduzir esse rebanho. Amém? O Jean está falando ali, ó, Jean. Isso. Amém. Glória a Deus. E Graciete, olha o que a gente tem aí. O que é isso, Graciete? O que é isso? Ah, não acredito. Espera aí. Espera aí que a Graciete não foi ouvida. Ninguém ouviu a Graciete. Né? Amém. Vem para cá, filha. Isso, vem mais para cá. Traz o que você tem aí para cá. Muito obrigada, diácono Rogério. Muito obrigada. Traz o que você tem para cá, Graciete. O que tem aí nesse banco abandonado aí, Graciete, o que tem aí? O que é isso? O paletó do pastor. Ah, não acredito. Largado aqui no banco. Não acredito, o pastor largou o paletó dele aqui no banco, irmãos. É do pastor, Sheila? Traz para cá, Graciete. Traz para cá. É do pastor. Vamos fuxicar. Vamos fuxicar? Vamos fuxicar. Quem gostaria de saber o que tem dentro do paletó do pastor, gente? Então, vai lá, Graciete, vem aí, fuxica aí. Vamos caçar. Fuxica aí. Ó. Peraí, gente. O que o pastor leva aí? Bolsa apertadinha, pastor. Tua mão entra aqui dentro? Dentro. Pode tirar. Você conseguir. Olha que nós encontramos band-aid. Band-aid, curativo, irmãos. Curativo. Por que o pastor carrega band-aid no paletó dele, gente? Espera aí que eu vou pegar minha cola. O pastor carrega curativo, né, para sempre lembrar que sua missão é curar
levar a palavra que ensina e ensina os demais irmãos a perdoar uns aos outros. O pastor leva a cura no bolso. Amém? Amém. Amém? O que mais temos aí, Graciete? Olha o que eu achei no bolso, pastor. Elástico? Elástico. Para que serve o elástico, gente? Fala aí. Ah? Eita, povo afortunado. Né? Então, olha, para poder fechar esse elástico aqui tem que ter muito dinheiro, amém? O pastor leva o elástico, né, para lembrar que ele tem que ter flexibilidade, né, discernimento, mas, no mesmo tempo, ele tem que ter o quê, irmão? Firmeza, amém? Então, o pastor tem que ter flexibilidade na hora de falar com nossos irmãos, na hora de tomar uma decisão. Ele tem que ser muito flexível, mas, no mesmo tempo, ele tem que ser bem firme. Amém, irmãos? Amém. Por isso que o pastor leva elástico, para poder ele lembrar o tempo todo. O que mais o pastor leva aí no bolso? Tem tanta coisa aqui dentro, gente. Ó, ó o que eu achei. Cotonete! Cotonete. Por que ele leva o cotonete, irmãos? Para ficar sempre com os ouvidos limpinhos e sensível à palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus esteja sempre falando ao ouvido dele e que ele sempre esteja atento, mas também para entender e ter a flexibilidade quando a gente vir falar dele de uma situação que está ocorrendo na igreja, né? Então ele tem que ter o ouvido bem limpinho para ser flexível na hora de dar a resposta, né? Na hora de conduzir, na hora de orientar, certo? Vamos mais o quê? Bem, deixa eu dar uma procuradinha aqui. Tem tanto bolso apertado, mas eu achei aqui um lápis. Um lápis? Para que serve o lápis, irmãos? Para guardar o recado, né? Pedido de oração, né? O lápis também lembra, né, que nós temos o lápis, o pastor leva o lápis para lembrar a nós que nós temos tanto a possibilidade de escrever e também de o quê? Apagar, né? Porque o lápis é fácil de apagar. Uma vez que você escreve de caneta ou até de piloto, às vezes você não consegue mais tirar. Mas o pastor leva o lápis lembrando que toda vez que a gente falar algo ou ele ter que escrever algo, ele lembra a gente que aquilo que a gente fez de errado, a gente pode apagar e voltar ao início e consertar tudo de novo e pedir perdão a Deus. Então, o que o pastor leva o lápis? Porque o lápis é mais fácil, né, irmão? E também o lápis, ele entende que tem que saber como alinhar, coordenar o ministério dele, né? Amém, irmãos? Vamos lá? O que mais o pastor carrega? Depois do lápis vem o quê? A borracha. Por quê? Uma vez que escreveu, né, e aquilo que nós escrevemos e fazemos, e o pastor nos orienta que está errado, o que ele vai falar? Irmão, usa a borracha. Apaga todo o seu pecado, porque assim diz a palavra de Deus. E através do apagar do pecado, você pode escrever uma nova história. Amém, irmãos? É por isso que o pastor leva a borracha, para nos lembrar que Deus perdoa o nosso pecado, apaga todos eles, e que nós podemos começar de novo na presença do Senhor. Esse é o Deus que guia o nosso pastor. Esse é o mesmo Espírito que fala ao coração dele. Amém? Que mais tem? Vou dar uma procuradinha aqui, ver o que eu acho aqui. Ó. Suco de quê? Um suquinho de maracujá. Para que será? Suco de maracujá. Por quê, irmão? Porque o pastor é ser humano igual nós. Tem hora também que, a pressão sobe, entendeu? Tem hora que as coisas ficam difíceis. E o que o pastor precisa? Relaxar um pouquinho, tomar um suquinho, sair de férias com a família, relaxar, né? E voltar depois o quê? Firme e forte na presença do Senhor. Amém? Mais o quê? Não poderia faltar
O azeite. O azeite, irmãos. O que o azeite simboliza? Glória a Deus, Amém, né? amém. O azeite, oi? Cheio do Espírito, foi falado hoje pela manhã, né? O azeite traz à memória, pastor, que a sua unção foi dada por Deus e por mais ninguém. Que foi o Altíssimo que te escolheu. Nunca se esqueça que sobre a sua cabeça está derramado a unção do Senhor, né? E que a sua vida é ungida para a glória dele. Amém? Tem mais? Tem tanta coisa nesse bolso. Olha o que eu achei. Bala. Por que bala, irmão? Para adoçar ele? A bala, o pastor carrega, que é para lembrar a nós que a palavra de Deus é doce e agradável ao nosso coração. Amém. Amém? Amém. Toda vez que a gente está com um problema, que a gente está passando luta, aflições, né? E aí o pastor vem com aquela palavra doce, aquela palavra cheia de unção, né? Aquela palavra flexível, enviada pelo Espírito Santo. E a gente volta para casa como? Renovados, avivados e lembrando como doce é a presença de Deus na nossa vida. Amém. Tem mais, irmã? A Bíblia. A Agora Bíblia. tem a Cadê a Bíblia, Cadê irmã? a Bíblia, A irmã? Bíblia não coube aí dentro, mas ele carrega onde? Cadê? Carrega a Bíblia. Ali a Bíblia, ali. Pega a Bíblia do pastor, Não está dentro irmão. do bolso. Não tem como. Tá dentro Amém. do bolso, né? A Bíblia sagrada, que não cabe dentro Não cabe do dentro paletó do do pastor, mas que ele carrega o tempo todo, sabendo que esse é o guia que ele conduz ele para que ele Amém. possa vir nos conduzir. E a própria palavra do Senhor nos diz que e darei a vós, pastores, né, para vos conduzir com excelência, né? Já em Jeremias 3,15. Amém, irmãos? Amém. Pastor, essa é a nossa pequena homenagem da nossa igreja para o Senhor, tá? Nunca se esqueça que a unção do Senhor está sobre ti e que cada dia mais e mais o Senhor possa vir ser usado por Deus para estar conduzindo as nossas vidas. Muito obrigado, pastor, por ter sido escolhido por Deus para estar aqui, nesse tempo, conduzindo nós como rebanho dele. O ministério pastoral foi intitulado por Jesus quando ele falou: Pedro, tu me amas? E aí Pedro falou que sim, e ele falou: apacenta os meus cordeirinhos. Né? Então o Senhor Jesus levantou o pastor Fuli para poder apacentar nós, que somos cordeirinhos de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, a vida de um pastor não é fácil, né? E a família dele também não, né? E nós devemos todos os dias orar, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, ligar para o nosso pastor, perguntar se ele está precisando de algo. Hoje de manhã ele falou disso, eu falei: está copiando meu texto? Ligar para o nosso pastor e perguntar: pastor, está tudo bem? A sua família vai bem? E, se for possível, até orar com ele mesmo pelo telefone, irmãos. Eu confesso que, às vezes, dá até o desejo. Outro dia eu mandei um boa noite, ele não respondeu. Eu falei: deve estar dirigindo. Mas, assim, às vezes, tem o desejo de estar orando pelo pastor pelo telefone. Você tem o livre acesso para poder fazer isso. Ligue, não tem horário de trabalho, é lógico, né? Mas ligue um horário que Deus colocar no teu coração. Lembrou do pastor? Lembrou da irmã Sheila? Liga para eles, ore por eles, ore com eles, e o Senhor vai acrescentando cada vez mais e mais graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Irmãos, eu sei que vai ser bem difícil. Cadê o presente do pastor? A Lúcia! Tem uma lembrancinha, vamos irmão, vamos. Tem uma lembrancinha para o nosso pastor. Ele Espero nem que o pastor gosta de ganhar presente, goste. né, pastor? Nem Espero gosta. que agrade o nosso pastor. Abre, 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 abre. O que será? Eu também. Foi? Me ajuda, pastor? Peraí, pastor. Deixa eu segurar aqui a bolsa. Esse aí.
Por aqui, ó, tchan, 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 tchan. Uhul. Vai dar, né? Ah, agora sim. Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu sei que vai ser um pouco difícil e complicado, mas eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui. Vamos estar orando pelo nosso pastor. Toda a igreja. Os olhos arregalaram assim para mim. Mas toda a igreja, pode vir, tá? Tira a cadeira daqui, pastor, Sheila, as meninas aqui junto, por gentileza. O ministério pastoral conduz toda a família anda junto. Vem aqui, pastor, no meio, que os irmãos vão estar rodeando o pastor. Toda a membresia. Pode vir, visitante, você está convidado para estar derramando unção também sobre o nosso pastor. Amém? Isso. Todos, os visitantes também estão convidados. Pastor, chega um pouquinho só mais para frente, pastor. Um pouquinho só mais para frente, que os irmãos vão rodear aqui. Isso. Pode fechar aqui. Pode fechar aqui, ó. Pode fechar aqui. Irmãos, pode vir para cá e fechar aqui, ó. Quero rodear ele mesmo, fazer um círculo em volta dele, tá bom? Zé, conduz aí a câmera aí, por favor. Senão nosso coração pula da boca para fora. Isso. Espera só a irmã. A irmã está chegando ali. Isso. Irmãos, declarar a bênção sobre a vida do seu pastor. Amém? Tudo aquilo que Deus botar no teu coração agora, derrame sobre a vida dele para a glória de Deus. Amém? Quem vai estar conduzindo essa oração vai ser a diaconisa Jussiara. Jussiara, por gentileza. Nosso querido Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Senhor, muito obrigada aqui por esta noite, pela vida do nosso pastor. Senhor, continue dando a ele, Senhor, Deus de graça, sabedoria, Senhor Deus, vinda dos altos céus. Muito obrigada porque ele é um homem temente ao Senhor, Pai. E nós vemos todos os dias, Pai, pelas suas ações, pelo seu jeito, Pai. E que, sabe, o Senhor possa continuar, Senhor Deus, a conduzir o teu servo no melhor a fazer pela tua casa, Senhor Deus, pelos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, toma a tua família nas tuas santas mãos, Pai. Abençoe a irmã Sheila, Senhor Deus, a irmã Andressa, Senhor Deus, a irmã Débora. Continue dando a ele sabedoria, Senhor Deus, a irmã Elza também, Pai. Abençoe essa família, continue dando, Senhor Deus, sabedoria, que eles possam estar sempre unidos, Senhor Deus, na tua santa presença, sabendo que eles formam um elo, Senhor Deus, porque eles, assim, precisam estar sempre juntos, acompanhando o pastor, Pai. Porque sem eles, Senhor Deus, tudo assim ficaria muito mais assim, difícil na vida do pastor. Então, Pai, que, sabe, eles possam estar sempre unidos, as suas filhas, quando forem crescendo, que ela possa, Senhor Deus, estar sempre junto com teu Pai, Senhor Deus, ali ajudando na obra, ajudando naquilo que for designado pelo Senhor, Pai. Muito obrigada pela vida do pastor Fuli, Senhor Deus. Muito obrigada pela nossa igreja aqui, Senhor Deus, reunida, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela vida dele, porque um dia o Senhor trouxe ele para cá, e nós cremos que isso foi providência sua, Pai. E nós confiamos no Senhor, Pai. Tome ele nas tuas santas mãos. É o que eu te peço aqui nesta hora, agradecida por esse dia do pastor. Muito obrigada por nós termos um pastor, Senhor Deus, zeloso e cuidadoso. Muito obrigada por tudo que assim o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome santo do teu filho amado Jesus, eu te oro. Agradecida aqui por tudo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Ficam aqui, irmãos. A mídia conseguiu tirar a foto do pastor. Obrigada. Olha só, podeis assentar. Diaconisa. Isso, o versículo. Então, pastor, nós vamos deixar para o senhor um versículo que nós temos tirado como base para a nossa vida diária. Entre tantos conselhos que o apóstolo Paulo nos deixa, lá em 1 Coríntios 15, 58, nós queremos deixar também para o senhor. Reforçar, né? Porque aqui falar de você, né? Portanto, meus amados irmãos, portanto, meu querido pastor, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o seu trabalho não é vão. Deus te abençoe. Eu sou meio suspeita de falar, né? Rapaz. Eu botei no coração que eu não ia chorar, né? Estou chorando, não. Mas eu estaria rindo, né? Desculpa aí, vocês estão bem? Quem entendeu, diga amém. Queridos, eu sei que ministério pastoral não é fácil, né? Pastorear, estava muito dentro do que foi falado aqui. Às vezes a gente tem que ter um band-aid para curar feridas, mas dos outros e nossa também, né? Às vezes a gente tem que ter... O que foi esse tangue aqui? Ah, para tomar o suco de maracujá. Minha pressão é 11/7, não é nem 12/8. 12/8. Nunca vi minha pressão subir. Nunca vi. Quer dizer, uma vez eu vi. 13/10, alguma coisa assim. 14/10. Mas, graças a Deus. Mas eu digo para vocês que eu sou muito grato a Deus pela igreja, vocês fazerem parte da nossa vida. Perdoo, eu amo. Eu peço nessa noite, perdoe-me, ame seu pastor. Você pode ter certeza de uma coisa: paga um preço. Paga um preço para ver as coisas andando. Eu gostaria muito, 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 muito de ver tudo acontecendo. Eu sei às vezes que não caminha, né? Mas uma coisa vocês tenham certeza: eu amo vocês. Eu amo vocês. Tem coisa que Deus faz que a gente não entende. Sonhava ter uma igreja para pastorear. Deus me deu vocês, não foi por acaso, não. Foi para amar vocês, para cuidar de vocês. Esse chamado foi dado por Deus. Estava quieto no meu canto. E Deus foi lá e me pensou para ser o pastor dos irmãos. Mas só que tem uma coisa, né? Quando a gente vem, a gente não está de fora pastoreando. Está dentro, passa a fazer parte, passa a doer em você, dói em mim. Né? Então, eu sou muito grato a Deus. Eu sei que foi Ele que me abençoou. Eu estou querendo tirar aquele quadro de lá, seja bem-vindo, que já passou, tem 5 anos, daqui a pouco faz 5 anos. Quero botar outros quadros, aquele gabinete, mas eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Vocês são bênçãos. Eu não posso também nessa noite deixar de honrar minha esposa. Tá? Tem coisas que ela já resolve. E as mulheres ligam para ela, conversam com ela, ela ora. Cara, que benção. A irmã me ligou para mim, orou comigo. E eu posso dizer para você que é 60% do ministério do pastor é minha esposa. Ah, e muito obrigado, linda. Muito obrigado, família, minhas filhas. Elas ficam lá, pastor, pai, vamos lá. E eu fico, né, vamos continuar a caminhar, trabalhar. Pai, está difícil, né?
Às vezes minhas filhas chegam, pastor, pai, o pessoal não está indo. Eu falei, sim, a gente precisa continuar a avançar. Tá? Então, essa família é muito importante para mim. Minha mãe também, né? E essa igreja. Olha, saiba de uma coisa, você pode ver muitos erros no teu pastor. Muitos. Eu não sou perfeito, não. Mas eu amo essa igreja. Vocês não têm noção quanto vocês são valorosos, quanto eu quero ver vocês bem, quanto eu quero ver essa igreja avançando. E eu sei daquilo que nós podemos fazer como igreja. Essa igreja é boa, essa igreja tem gente boa, essa igreja tem ministérios, essa igreja tem líderes, essa igreja tem pessoas que podem botar essa igreja para frente. Às vezes a gente entra em crise. Senhor, por que ainda não? Por que ainda não? Mas vai chegar lá, em nome de Jesus. Bom, receba meu carinho. Eu vou te dar um abraço com muito carinho. Eu quero dizer para vocês o quanto eu amo vocês. E perdoe. Ame o seu pastor. E perdoe-me, porque eu também tenho amado vocês. Tá? Beijo. Amo vocês. Obrigado. E vamos botar, quarta-feira a gente já bota. Em nome de Jesus, domingo. Domingo começar a vir de calça jeans também, né? Parar de vir de social também, que já tô ficando novo de novo. Amém? Deus renovou minha vida em nome de Jesus. Vamos ficar novo de novo, botar mais bermuda, né? E vamos embora. Vamos que vamos. Vamos ficar em pé. Vem cá, minha esposa. Vem para cá. Isso. Nós vamos orar. E receba muito o meu carinho, o carinho da minha família. Tá bom? Muito obrigado a você que nos visita nessa noite. Avancei na hora. Também estou preocupado não. Tem 2 domingos que eu não prego na igreja. O pastor pregou, eu preguei quase 50 minutos. Depois ainda teve apelo, ainda teve... Estou nem aí. Agora, se você sair daqui e não for para a cantina, eu vou ficar chateado. Beleza? Ainda tem cantina ainda. Por favor, tá? Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor nos abençoou, Pai. Foi um culto maravilhoso. Obrigado porque sentimos a Tua presença e nos reunimos na presença do Cristo verdadeiro, do único Cristo, do Senhor dos Senhores. Agora também, Senhor, quero Te agradecer, Deus, pelo ministério pastoral. Senhor, eu sei, Pai, eu sei que o Senhor separa pessoas, ó Deus, que são improváveis para o ministério. E o Senhor dá um amor tão grande, Senhor, pelo ministério que o Senhor nos dá. Eu só tenho a Te agradecer. Eu não merecia, Senhor, mas a Tua graça infinita me alcançou e separou para o ministério pastoral. Muito obrigado pelo ministério pastoral. Quero Te agradecer, Senhor, pelos pastores que passaram por aqui, pastor Berlan, pastor Alexandre, pastor José Carlos, pastor Eliseu, Senhor, muito obrigado. Te agradeço pelo Teu filho, pastor Valdir também. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoá-los, onde quer que eles estejam nesse momento. Quero Te agradecer por cada pastor, ó Deus, do nosso Brasil, Senhor. Que o Senhor sustente, Pai, em especial os pastores que estão em dificuldades no Sul, ó Deus, amém, com a sua igreja, ó Deus, perderam tudo. Que o Senhor levante esses Teus filhos, Pai, que ele lembre que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E muito obrigado, Senhor, por esse dia tão especial. Agora, Senhor, eu Te agradeço pelas ovelhas que o Senhor me deu. Ó Deus, são Tuas, Pai, são Tuas ovelhas. Te agradeço por essa igreja, Senhor, que é amada pelo Senhor. Nos ensina cada vez a amar mais, nos ensina cada vez a conduzir o Teu povo. Amém, Jesus. Ó Deus querido, e que nós venhamos, Senhor, estar juntos para celebrarmos, ó Deus, o crescimento do Teu reino neste amém lugar. Abençoe a Tua igreja, Pai, e muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essas homenagens, Senhor, que a Tua igreja fez. Senhor, honras e glórias sejam dadas ao Senhor, amém, pois a Ti pertence. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos.
nos dê uma semana na tua presença e dispensa, ó Deus, uma bênção especial sobre cada um de nós. Nós choramos, Pai, não porque merecemos, mas com alegria no coração, por esse momento tão especial. Em o nome santo de Jesus nós oramos. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe, não vá embora, que eu vou te dar um abraço em nome de Jesus. Pode encerrar em nome de Jesus.